5 coisas que Jesus não abriu mão. Cinco coisas que o nosso Senhor Jesus não abriu mão de fazer. Jesus é o início da Bíblia. Jesus estava desde o começo. Jesus estava desde o início. Ele é o início da história. Jesus estava na criação. Todos os episódios bíblicos, Jesus estava. A palavra do Senhor, abra sua Bíblia em João 1, de 1 a 5, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. Esta era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. As trevas não a derrotam. Eu quero repetir para vocês aqui alguns nomes que a Bíblia, a palavra de Deus, dá para o nosso Senhor Jesus. Eu quero que você participe nessa mensagem. Fique assustado não. O Espírito Santo vai te pegar. Se você está assustado, Ele vai tirar seu susto, em nome de Jesus. Se solte aí no seu lugar, meu irmão. Ele deu um espírito de liberdade para nós. Olha alguns dos seus nomes: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, leão da tribo de Judá, rei dos reis, Emanuel, Messias, cordeiro perfeito, a água viva, o pão do céu, a pedra angular, a rocha eterna, Senhor dos senhores, Salvador da humanidade. Jesus dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus trouxe para a humanidade uma outra forma de pensar. A humanidade pensava na lei, Jesus trouxe a graça. Jesus veio para transformar a nação. João 1,14 diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus poderia fazer o que Ele quisesse. Jesus poderia realizar o que Ele quisesse. Mas existem algumas coisas aqui que Jesus não abriu mão no seu ministério, na sua vida, no seu caminhar, na sua história. Jesus não abriu mão de 5 coisas importantes que você vai aprender nessa noite. Coisas que você já ouve várias vezes aqui. Do Espírito Santo, que ungiu a vida de Jesus, e Ele pôde realizar. Através dele, Ele pôde não abrir mão dessas coisas. Então, bem rapidamente, eu quero que você preste atenção comigo. Aprenda com Jesus o que não podemos jamais abrir mão em nossas vidas. Levante sua mão comigo e fala assim: eu quero aprender com Jesus a não abrir mão das coisas que eu virei hoje. Em primeiro lugar, Jesus não abriu mão de estar no centro da vontade de Deus. Repita comigo: centro da vontade de Deus. Jesus não abriu mão. Olha só o que a palavra diz em João 4,34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Se coloque no lugar de Jesus, jovem. Se seu pai fosse um juiz, e esse juiz, ele era um juiz muito amoroso, e ele vai até seu filho e fala assim: filho, é o seguinte, eu quero que você vá lá dentro daquela penitenciária, cheio de gente louca,
cheio de gente que cometeu um monte de pecado, cheio de gente que fez um monte de coisa errada. E eu quero que você entre lá dentro e fale assim: eu sou o filho do juiz amoroso. Eu sou o filho desse juiz amoroso. Se vocês acreditarem em mim e na minha palavra, aquilo que eu vou falar para vocês, se vocês acreditarem que eu sou o filho, e se vocês acreditarem que eu me sacrificarei por vocês, vocês serão libertos e salvos, porque a vontade do meu Pai é que vocês sejam libertos e salvos. Mas para isso ele teria que morrer. Para isso a morte dele tinha que ser uma morte com tortura. Se você fosse esse filho desse juiz que mandasse você ir dentro dessa penitenciária, eu quero fazer uma pergunta para você: você iria? Você estaria no centro da vontade de Deus, assim como o nosso Senhor Jesus esteve? Um dia o pai, o juiz, falou para o Senhor, que é o filho dele, Jesus Cristo de Nazaré, falou: vai lá naquele presídio que é o mundo, que tem prendido as pessoas, que tem roubado as pessoas, que tem colocado grades, que tem colocado algemas nas pessoas, morra por eles, entregue sua vida por eles. Ao passo que Jesus desceu e entrou na vontade de Deus. Jesus não se preocupou em entrar nesse mundo cheio de corrupção, cheio de pecado, cheio de discórdia, cheio de ódio, cheio de sexo, cheio de porcaria. Jesus não se preocupou, porque ele fazia a vontade de Deus. Eu já dei esse exemplo aqui, eu vou dar novamente. Imagine um círculo. Eu gosto de dar esse exemplo em relação à vontade de Deus. A Bíblia fala que o Satanás anda como um leão, ao quê? Ao quê? Ao derredor, procurando alguém possa tragar. Se ele anda ao derredor, é porque é um círculo, ele anda ao redor. Ele roda, ele rodeia, ele fica procurando. Imaginemos que nós temos um círculo aqui, e eu estou no centro desse círculo. Esse círculo é como se fosse a camada de ozônio que protege a terra. Esse círculo protege você. Esse círculo chama-se vontade permissiva de Deus. E esse círculo, você está no centro. Mas quando você começa a sair do centro desse círculo, você vai chegando perto da borda. E a Bíblia fala que o Satanás está rodeando. E de repente você começa a sair do centro, e você começa a olhar e começa a ver que o centro está longe. E você fala: não, eu não estou no centro da vontade, eu vou tentar voltar. E aí você volta um pouquinho, mas a sua vida te leva a sair do círculo, porque você ainda não entregou a sua vida a Jesus verdadeiramente. A sua vida começa a sair do círculo. E quando você põe um pezinho para fora do círculo, o diabo ele vem, como ele está rodeando esse círculo, e ele começa a querer te tragar. E ele vai te pegando aos poucos. Ele pega primeiro a sua perna, depois ele vai subindo e pegando o seu braço. E conforme as suas forças vão parando, conforme as suas forças vão cessando, o diabo começa a te puxar para fora do círculo. De repente ele vem como um leão e te traga e te tira para fora do círculo. E a vontade de Deus fica longe da sua vida. Jesus estava no centro da vontade do Pai. Foi por isso que Satanás não o pegou. Foi por isso que Satanás não roubou a sua santidade. Se você está fora da vontade do Senhor, se você está fora do círculo, volte hoje em nome de Jesus. Se arrependa hoje e volte para o centro da vontade do Pai, porque o Senhor vai te usar de uma forma poderosa, assim como Ele usou a vida de Jesus. Mateus 7,21 diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Não adianta você ficar falando Senhor, se você não está no centro da vontade de Deus. Meu irmão, a sua vida vira um lixo.
Lucas 12:47 diz assim: aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, não o realiza, receberá muitos açoites. Toma cuidado. Se você não está no centro da vontade, na vontade de Deus nessa noite, volte para o centro da vontade de Deus. Se você está no centro da sua vontade, volte para o centro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Entenda isso de uma vez por todas. Jovem, entenda isso de uma vez por todas. Não adianta vir na igreja. Entenda que não adianta vir na igreja. Tem que estar na vontade de Deus. Segunda coisa que Jesus não abria mão: viver em santidade. Lucas 4:1-13 fala sobre a tentação de Jesus. E fala que o Satanás falou para ele assim, quando ele estava com muita fome: pega essa pedra, Jesus, transforma em pão. Jesus olha para ele e fala assim: nem só de pão viverá o homem. Jesus fala assim, o diabo fala assim para Jesus: se você se ajoelhar e me adorar, eu vou te dar tudo o que você quiser. Eu vou te dar esse reino. Eu vou te dar o que você... Está vendo tudo isso aqui, ó? Está vendo esses reinos, essas terras? Eu te darei. Mas Jesus virou para ele e falou assim: não adorarás a outro Deus. Repete comigo: não adorarás a outro Deus. Fala mais forte: não adorarás a outro Deus. Adorar outro Deus não é ficar rezando para Maria. Adorar outro Deus não é ficar adorando a imagem somente. Isso é também. Mas adorar outro Deus, muitas vezes você está adorando outro Deus no seu coração, no seu computador, na sua casa, lá no motel. Você está adorando outro Deus, sabe na onde? Dentro de um bar. Você está adorando outro Deus muitas vezes, sabe na onde? Quando você está tomando aquela com seus amigos. Você está adorando outro Deus quando você está camuflando seu pecado. Você está adorando outro Deus quando você deixa de fazer a vontade do Senhor. Pela terceira vez, Satanás chegou e falou: lança-te daqui e manda os seus anjos segurarem. Vai, você não é o bonzão? Lança desse precipício aqui e pede para os seus anjos segurarem. Jesus fala para ele assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando Jesus disse isso, Satanás foi embora, ele fugiu, saiu, deu no pé. Porque Jesus era um homem que prezava a santidade. Ele não abriu mão da santidade. Ele dava valor para isso, porque ele era o Filho de Deus. Olha só o que a palavra diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Você pode repetir comigo: porém sem pecado. Você é filho de Deus, querido. Filho, filha, você é filho de Deus. Você não é só criatura de Deus, não. Você é filho dele. O problema é que você muitas vezes acha que você é uma criatura. O cachorrinho do seu dono, ele faz o que ele quer. Ele rola na carniça, ele foge de casa, ele faz xixi e cocô onde não deve fazer, ele cruza com as cadelinhas e dá um monte de cachorrinho. O cachorrinho de uma família que tem filhos e animais faz o que quer muitas vezes, realiza o que ele quer. Mas o filho não faz o que quer. O filho está debaixo da tutela do pai. Mas às vezes você está sendo um cachorrinho,
Você não está sendo um filho, você está sendo um cachorrinho, mas o Senhor te deu o poder de ser chamado filho dele. Toma posse por isso. Toma posse disso uma vez por todas na sua vida. Ele te deu o poder de ser chamado filho de Deus. Filho quer agradar o pai. Filho não vem atrás do pai por causa de comidinha, por causa de ração. Cachorro vem, filho não. Filho vem até o pai porque ama. Jesus fazia as coisas certas, Jesus andava em santidade, Jesus realizava a vida santa, porque ele amava a Deus, ele era o filho de Deus. E você aqui nessa noite é filho de Deus também, e em nome de Jesus você vai amar a santidade, e você vai odiar o pecado. Quantos creem nessa palavra? Quantos recebem isso em nome de Jesus? Vive em santidade, dê valor ao nome de Deus, pois a Bíblia nomeia o nosso Deus como Deus Santo. Pessoal que está saindo aí, gente, não fica saindo não, presta atenção na palavra. A Bíblia nomeia o nosso Deus como Deus Santo. Repete comigo, Deus Santo. Mas você vai encher sua boca para falar isso, porque Deus não é um santo de meia tigela não. Deus é o nosso Deus, Ele é santo, Ele é poderoso. Você vai falar, Deus Santo, Ele é santo. Jesus não abriu mão da santidade. Terceiro lugar, Jesus não abriu mão de curar os doentes. Repete comigo, curar os doentes. Mateus 8,7 diz assim: Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Marcos 6,5 diz, e não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Lucas 8,43, estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo, que vinha 12 anos sofrendo de hemorragia, e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Jesus a curou. Lucas 9,11 diz assim, mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus, e curava os que precisavam de cura. Atos 9,34 diz assim, disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo, levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Jesus não abriu mão de curar os enfermos. Jesus não abriu mão de impor as suas mãos e curar aqueles que precisavam de cura. Mas o engraçado é que a cura sempre vinha seguida de arrependimento. Repete comigo, arrependimento. Agora repete assim, cura, arrependimento. Mais uma vez, cura, arrependimento. João pregava uma mensagem de arrependimento. Jesus pregava uma mensagem de arrependimento. Jesus escolheu curar as pessoas. Jesus olhou para os 72 discípulos, porque ele tinha 12, mas depois ele enviou 72, e ele falou assim, curem os doentes que ali houverem e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Jesus nunca abriu mão de curar uma doença, e em nome de Jesus, Ele nunca vai abrir mão, porque Ele quer usar a sua vida, para que você seja instrumento de cura na vida das pessoas, para que elas se arrependam e entreguem a sua vida ao Senhor Jesus, e entendam que Ele é o Deus, o médico dos médicos, o que cura, o que liberta. Nós tivemos aqui, aleluia, você vai receber dom de cura hoje, em nome de Jesus. Você vai receber dom de cura hoje. Ao final dessa mensagem, você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui à frente, já vá preparando o seu coração, você vai receber dom de cura, a sua mão vai queimar, a sua mão vai queimar. Cadê o Igor?
Cadê o Igor? Ele não veio hoje? Semana passada, lá no McDonald's, tinha um rapaz com dor no pulso. O Igor não ficou moscando não. Não colocou a mãozinha no bolso, colocou a mão no bolso. Ele falou, vem cá, vou orar por você. Meteu a mão no cara. O cara foi curado na hora. Ontem aqui na vigília, o Bruno Monarca estava com a garganta horrível, doendo, não estava conseguindo nem respirar, não estava conseguindo falar. O pastor começou a orar por ele, impôs as mãos sobre ele, ele caiu, começou a chorar, gritar no Espírito Santo. A hora que ele levantou, a garganta dele não tinha dor nenhuma. Eu estava aqui na vigília ontem, falei para minha esposa, subi aqui, a minha cabeça doía. O pastor falou, comecem a orar em línguas, comecem a receber o dom do Espírito Santo, orem em línguas, se você não tem, ore. Eu comecei a orar em línguas, a minha dor, parece que veio alguém e tirou na hora, eu não tinha mais dor nenhuma. Jéssica, o pior caso, até hoje, na Unimed, foi falado que a Jéssica, após ser curada, após entrar em recuperação, ela ia ficar 30 dias no hospital. Não deram 12 dias, ela estava em casa com a família, festejando, curada, liberta. Aquela que nós oramos aqui, glorifica o nome de Jesus. Ele vai derramar na sua mão hoje. Hoje Ele vai derramar cura. Ele vai derramar cura na sua mão. Deixa o diabo te acusar não. Ah, mas eu cometi um pecado, meu irmão. Se você confessou hoje, se você confessar hoje e deixar esse pecado, cara, Deus vai te usar de uma forma sobrenatural. Só que você precisa se dispor. Você não recebe se você não tem sede. Você não bebe água se você não tem sede. Você não recebe os dons do Espírito se você não quiser. Quantos querem os dons do amado Espírito Santo na sua vida? Quantos querem de verdade? Você vai receber hoje. Você precisa sair do seu lugar. Você precisa se entregar. Você precisa se entregar de verdade. Se você não acredita, começa a plantar fé no seu coração agora. Agora. Entra um sal debaixo da tua língua agora, com desejo de beber das águas do Espírito Santo. Ele nos deu essa autoridade. Faça o mesmo. Jesus não abriu mão de curar os enfermos. E todos que Ele curava, vinha arrependido e se entregava verdadeiramente a Ele. Pode ler a Bíblia. Pode ler a Bíblia. Os únicos que não agradeceram a Ele foram aqueles 10 homens com lepra, mas voltou um para agradecer. Houve arrependimento e transformação de vida. 10 foram curados, mas um voltou. Esse que voltou, houve arrependimento. Então todas as vezes que Jesus curou, houve arrependimento e transformação. Agora você quer ver esses lugares lotados de jovem? Agora você quer ver essa cidade sendo transformada pelo Senhor? Meu irmão, se você tiver dons do Espírito Santo na sua vida, se tiver autoridade da boca da palavra, e se você tiver dons dele na sua vida, irmão, as pessoas sabem o que elas querem. As pessoas estão hoje na geração Tomé. As pessoas querem ver para crer. Então nós vamos mostrar o poder do nosso Senhor Jesus em nome dele. Assim como Elias um dia falou assim: pode molhar esse fogo aí, molha. E aí eles molharam, mas molha mais. E o Senhor falou: derrama fogo. Aquele negócio começou a pegar fogo, para a glória do Senhor. Ele mostrou quem era o Deus. Ele falou: caia fogo do céu, consuma esse altar e mostre que o Senhor é Deus. Se você quer mostrar Deus na sua vida, esteja no centro da vontade de Deus, viva em santidade e procure os dons do Espírito Santo na sua vida. Abra sua cabeça, jovem. Abra sua mente. Não abra sua mente só na faculdade, não. Abra sua mente para as coisas espirituais também. Nós somos falhos e pecadores, mas o Senhor usa homens falhos e pecadores. Quarta coisa que o Senhor Jesus, Ele não abriu mão de fazer: amar e salvar o pecador.
É quase que sequência disso que foi falado. Marcos 2,17 diz assim: e Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Meu irmão, comer com os pecadores era o que Jesus gostava, irmão. Jesus, ele não queria ficar no meio de povinho santinho, certinho, não. Povinho que falava que era santo, os fariseus que declaravam: somos santos, que oravam nas sinagogas e diziam: Senhor, eu não sou como esse homem que peca, que falha, eu obedeço a tua lei. Mas a Bíblia fala que quem foi justificado naquele dia foi aquele homem que pecava e que falhava. Jesus amava estar com os pecadores. Jesus amava entrar ali na roda dos escarnecedores. Ele não se assentava, me entenda, ele não se assentava na roda dos escarnecedores. Ele ia até a roda para transformar os escarnecedores, ou para exortar. Que ele entrava naquele lugar, ele começava a pregar, e ele começava a falar as maravilhas do Senhor. Como eu falei semana passada, certo dia, aquele Zaqueu, cara que metia a mão nos impostos, ganhava muito dinheiro com imposto, um cara que era um publicano. O publicano era muito mal visto, porque ele cobrava imposto. Jesus olhou para ele e falou assim: desce daí, vamos lá, eu vou comer na sua casa. Pare de negligenciar as oportunidades que o Senhor está te dando, jovem. Pare de negligenciar a oportunidade que o Senhor te dá de pregar na sua faculdade, de pregar na sua escola, de pregar na sua casa, de pregar pela internet, de pregar pelo WhatsApp. Pare de negar as oportunidades do Senhor com o seu pecado. Só que não arrume pretexto, tá bom? Isso aqui não é pretexto para você falar: pô, agora ele falou que eu tenho que ir lá nos escarnecedores, agora eu vou entrar dentro de uma balada e vou pregar o evangelho. Calma aí, meu irmão, não é assim também. E outra coisa aqui, se você usou droga e você ainda está em tempo de abstinência, não vá sozinho evangelizar um cara da bocada. Leva um pastor, leva um líder, leva alguém da igreja, leva um amigo seu daqui da igreja, porque senão, sozinho, você cai. Você que é viciado em menino, irmão, não vai evangelizar no cinema, você e ela. Falando só para adolescente, não. Tem muita gente que fala: ah, a palavra hoje foi muito adolescente. Mas você, jovem de 30 anos, você quer dar uns beijinhos no cinema, eu tenho certeza disso. Porque o ser humano é igual. Dos 12, hoje está dos 8, né? Mas dos 12 para cima, irmão, o sentimento é igual. Os hormônios são iguais. Se você é solteiro, muito pior. A Bíblia fala: você não aguenta, você vai ficar abrasado, casa, pra você não cair em pecado. Paulo estava pregando uma mensagem para adolescente ali. Tá bom que ele estava. Presta atenção, jovem. Com a sua namorada, com seu pai dentro de casa, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade. Presta atenção. Antes de pregar a palavra, se encha do Espírito Santo. Clame para que Ele encha você. Se disponha a ser cheio dele. Jesus amava o pecador. Ele queria salvar o pecador. Ali onde você está, no meio de onde você está, tem pessoas sofrendo muitas vezes de dores. Tem pessoas sofrendo muitas vezes de curas interiores que precisam de curas interiores. Tem pessoas muitas vezes que estão vivendo uma vida dupla, uma vida que não agrada a Deus, mas não conseguem tirar isso, não conseguem abandonar essa vida. Tem pessoas que estão em depressão profunda, tem pessoas que estão entrando em colapso, tem pessoas que estão ficando doidas, tem pessoas que têm o pensamento do patinho feio, que não é ninguém, que eu não consigo. Tem pessoas que são corruptas dentro do seu trabalho, dentro da sua escola. Tem pessoas que roubam e você não fica sabendo. Tem pessoas sendo acusadas e presas pelas armadilhas do Satanás, e você não tem feito nada. Jesus não negligenciou o amor e a salvação.
as cadeiras aqui estarão lotadas quando você, mas não está lotada por causa de número, por causa de vidas transformadas, de presídio aberto. Imagina um presídio sendo aberto, os presos saindo que nem doido, libertos. As pessoas sairão desse mundo de presídio, desse mundo que prende, desse mundo que coloca algemas, coloca cela na vida das pessoas. As pessoas sairão e começarão a correr para a igreja local, para serem amadas e cuidadas e trabalhadas. Mas você precisa amar como Jesus amou. A única diferença entre pecadores sem Jesus e pecadores com Jesus é o inferno. Entenda isso de uma vez por todas, jovens. A única diferença de um pecador sem Jesus e de um pecador com Jesus é o inferno. Não queira deixar o inferno tomar conta da vida das pessoas à sua volta, das pessoas que você pode mostrar o céu. Não queira deixar Satanás e seus demônios roubarem a vida das pessoas que estão lá fora, porque o Senhor diz na tua palavra que Ele vai cobrar de você se você não fizer. Você pode pensar que eu estou sendo duro, eu não estou sendo duro. Estou usando a autoridade que o Espírito Santo me deu nessa noite para falar isso para você. Eu amo você de coração, e porque eu te amo, e porque nós amamos, nós pregamos e falamos. Alguns jovens falaram, hoje foi rajada, foi tapa na cabeça a palavra, só vem com doída. Meu irmão, Jesus ele bate, mas Ele te levanta, Ele te promove. O Espírito Santo ele vem com uma palavra dura muitas vezes, mas quando você se arrepende e se entrega, Ele te promove. Você precisa amar as vidas, você precisa cuidar e levar salvação para as pessoas e para as vidas nessa cidade, nas outras cidades vizinhas, nesse estado, nesse país e nesse mundo. Parte de você é uma nova geração, parte de você é uma nova geração que ama vidas e que cuida verdadeiramente. Quinta coisa e último, quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Primeira coisa que o Senhor não abre mão, está no centro da vontade de Deus. Segunda coisa, viver em santidade. Terceira coisa que o Senhor Jesus não abriu mão na sua vida, no seu ministério, aquilo que Ele fazia, curar os doentes. Quarta coisa que o Senhor Jesus não abriu mão, amar e salvar o pecador. Quinta e última coisa que o Senhor Jesus não abriu mão no seu ministério e na sua vida, ser cheio do Espírito Santo na vida dele. Repita comigo, a quinta coisa, mas repita verdadeiramente, a quinta coisa que Jesus não abriu mão foi ser cheio do Espírito Santo. João 1, 32, 33 diz assim: então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Lucas 4, versículo 1, a parte A, falando da tentação de Jesus. O versículo inicia assim: Jesus cheio do Espírito Santo. Jesus realizou as obras dele aqui nessa terra, aqui nesse lugar, através do poder do Espírito Santo. Curas, milagres, salvação, palavras de conhecimento, como houve uma aqui nessa noite. Palavra de conhecimento é isso, meu irmão. Tem alguém aqui com alguma coisa
Vem aqui na frente que eu vou falar para você. Tem alguém aqui? E aí o Espírito Santo usa e transforma aquela pessoa. As palavras, os sermões que Jesus dava foram todos direcionados pelo amado Espírito Santo. Você acha que você consegue sozinho, João? Você acha mesmo que você pode vencer o pecado sozinho? Você acha mesmo que você vai vencer a masturbação sozinho e sozinha? Você acha mesmo que você vai vencer a pornografia sozinho e sozinha? Você acha mesmo que você vai vencer a fornicação com a sua namorada e com o seu namorado sozinhos? Você acha mesmo que você vai vencer a sua língua maldita sozinho? Você só vence as coisas no poder do Espírito Santo na sua vida. E é esse poder que quer ser derramado nessa noite sobre a sua vida hoje, de uma vez por todas. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus. Sem a plenitude do Espírito Santo, você não pode nada. Eu e você não podemos nada, não conseguimos nada, não somos nada. Nós vamos bater cabeça e não vamos conseguir nada, porque nós estamos tentando na carne, mas na carne não funciona, no Espírito funciona. Sendo cheio do Espírito Santo, assim como Jesus foi, você sempre estará no centro da vontade de Deus. Sendo cheio do Espírito Santo, assim como Jesus foi, você esmagará o pecado na sua vida e viverá em santidade. Sendo cheio do Espírito Santo, suas mãos serão usadas para curar. Sendo cheio do Espírito Santo, sua boca proferirá salvação. Sendo cheio do Espírito Santo, você vai ficar mais parecido com o Senhor Jesus. E para concluir, eu quero dizer para você que se você quer fazer as mesmas coisas que Jesus fez, porque o Senhor Jesus declarou: vá e faça mais do que eu fiz, vocês farão obras maiores. Jesus fez muitas outras coisas que Ele não abriu no seu ministério mão, mas essas coisas aqui estão explícitas na palavra de Deus. Essas coisas estão explícitas, e eu trouxe essa noite porque o amado Espírito Santo quis falar com você de alguma forma. E você vai poder declarar, depois que você tiver sido cheio verdadeiramente do amado Espírito Santo, você vai poder declarar, assim como Paulo, que foi um homem cheio do Espírito Santo, declarou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ninguém consegue imitar a Jesus sem ser cheio do Espírito Santo. Tem uma cidade em Tocantins que 46% das pessoas são evangélicas. 46% das pessoas têm Jesus de Nazaré. Uma cidade de mais ou menos 200 mil habitantes, mais ou menos parecida com a nossa cidade. 46% das pessoas que têm o amado Espírito Santo na vida delas. E chegou a informação até mim, uma pessoa que mora lá, conversando comigo, ela falou assim para mim, essa mulher: no carnaval, nessa cidade, primeiro que essa cidade, o índice de homicídio, o índice de tráfico, o índice de mortalidade, o índice de prostituição é super baixo. E ela disse para mim que no carnaval foram 7 dias. Repita comigo: 7 dias. 7 dias de show gospel ao lugar do carnaval. 3 shows gospel por dia. E o Espírito Santo manifestando. Ela falou para mim que não houve no carnaval dessa cidade, não houve morte,
não houve roubo, não houve pessoas embriagadas, não houveram pessoas se prostituindo, porque o amado Espírito Santo reinava nessa cidade. Naqueles dias, o amado Espírito Santo estava reinando ali, estava fazendo a obra dele, estava passeando, rodeando naquele lugar. Você quer isso na sua cidade? Você quer isso na sua vida, meu irmão? Para de ler a palavra por ler. Para de ler a palavra porque você quer somente aprender. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Você vai ler a palavra o ano inteiro, mas se você não for cheio do Espírito Santo, você não vai cumprir a palavra em nenhum dia da sua vida. Jesus quer transformar pessoas nessa cidade, assim como Ele. Jesus quer levar pessoas a imitarem a Ele nesta cidade. Jesus quer fazer uma obra exponencial, transformadora, renovadora nessa cidade e nesse país. Jesus quer que você imite a Ele. Imitando a Ele, você leva multidões assim como Ele levou. Imitando a Ele, você vive em santidade assim como Ele viveu. Imitando a Ele, você vive no centro da vontade do Pai. Imitando a Ele, você cura, você profetiza, você tem palavras de conhecimento. Imitando ao Senhor Jesus, você vive uma vida cheia do Espírito Santo.